Salve, gente, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Bora para mais uma aula aqui da história da Frente Brasil. E hoje a gente vai falar do primeiro reinado, que durou de 1822 até 1831. Esse período ele é desde a independência do Brasil, que a gente viu na última aula, em 1822, até o período até a abdicação do governo de Dom Pedro I, né? E aí depois a gente vai começar a ver o período regencial, que ele vai de 1831 até 1840, que é da abdicação de Dom Pedro I até o golpe da maioridade, mas a gente vai começar o período regencial hoje e vai terminar na próxima aula e terminar também segundo reinado, né? Bora lá. Pós-independência, né, após a proclamação da independência em 1822, Dom Pedro I não teve vida fácil. Pelo contrário, ele teve muita dificuldade em consolidar a independência no Brasil. Isso porque, desde a proclamação, ele já sofreu uma grande oposição interna. Não sei se vocês lembram da revolta, da Revolução Pernambucana, né, que então ele já era um cenário de conflito. Ele não tinha principalmente no Nordeste, né, ele não tinha uma segurança nesse governo. Então, ele passava por um momento de muitas turbulências, tanto sociais quanto econômicas. Esse período, que vai de 1822 a 1831, ele ficou marcado exatamente por isso, por essas turbulências sociais e econômicas. No Norte e no Nordeste, militares, civis portugueses e alguns políticos, eles não reconheciam o governo como independente e eles não reconheciam o governo do imperador. Além disso, externamente, o Brasil também buscava o seu reconhecimento. Internacionalmente, isso demorou. Apenas em 1834, quando Dom Pedro I nem estava mais no governo, foi que os Estados Unidos reconheceram o Estado brasileiro como independente. E além disso, primeiramente, né, era fundamental que Portugal, antiga metrópole, reconhecesse o Brasil como uma nova nação, né, como uma nação independente. E isso só foi feito por um acordo que foi mediado pelos ingleses. Olha os ingleses de novo aí. E ele só foi assinado perante um pagamento do Brasil de 2 milhões de libras esterlinas, né, que era a moeda da época, lá na Europa, para Portugal como uma espécie de indenização. Na prática, o que aconteceu? Portugal tinha uma dívida com os ingleses, essa dívida girava em torno de 2 milhões de libras, o Brasil pegou e assumiu essa dívida. A dívida foi repassada para o Brasil como uma forma de pagamento brasileiro, uma indenização do Brasil para o Estado de Portugal. E vamos lá. Em 1823, a gente vai ver aqui agora a Constituição de 24, né? Mas para isso a gente precisa voltar o pensamento para os primeiros atos de Dom Pedro aqui. Em 1823, ele convocou uma Assembleia Constituinte para a elaboração de uma Constituição, a primeira Constituição agora do Estado brasileiro. Mas ele não gostou do projeto que foi apresentado, porque ele foi um projeto que limitou os poderes do imperador. E descontente com isso, o então imperador, né, o Dom Pedro, ele dissolveu completamente o plenário e ele convocou 10 conselheiros que eram muito próximos a ele, eles eram amigos deles, para a confecção de uma nova Constituição. E essa, sim, ela foi outorgada em 25 de março de 1824. E ela tinha como principais características, né? Ela era uma Constituição autoritária, ela dava muito poder para o Dom Pedro I. Uma das suas principais características é essa questão do poder moderador. Além dos 3 poderes existentes, né? O executivo, como é hoje, por exemplo, o executivo, o legislativo e o judiciário, Dom Pedro I criou um 4º poder. E nesse poder ele recebia ele recebia autonomia para intervir em todos os outros poderes em qualquer área, ou seja, os outros poderes eles existiam por existir, porque o Dom Pedro podia simplesmente chegar e falar, não, eu não concordo com o que você decidiu e vai ser assim e ponto, acabou. Ele tinha esse poder por essa Constituição. Além disso, ele declarou o voto censitário. Nesse período, somente homens acima de 25 anos, alfabetizados, que eram, imagina, na época, quantos eram os homens alfabetizados, né? E livres poderiam votar. E no que eles iam votar, né?
o voto seria para senador e deputado. E para se candidatar a senador ou deputado, era necessário ainda uma comprovação de renda por parte do candidato. E essa renda era de 400 mil réis por ano para deputado e 800 mil réis anuais, né, para o senador. Esses cargos, o cargo de deputado, ele era temporário. Então, teriam algumas eleições. Já o cargo de senador e também um outro cargo, que era o de conselheiro, eles eram definitivos. Eles eram permanentes, né? Além disso, o catolicismo, né, ele foi reconhecido como a religião oficial do Brasil, a religião oficial do Império. Isso significa que outras manifestações de outras religiões não poderiam acontecer? Na prática, nem tanto. As outras manifestações, elas até eram toleradas, mas veja lá, elas precisavam ser realizadas em templos completamente descaracterizados. O único templo que podia ter no Brasil nessa época era o templo católico, ou então realizado dentro de casa. Ou seja, outras religiões teriam que ser domésticas ou em templos improvisados e disfarçados, assim, para ser tolerado. Senão, não podia, era considerado crime. E, além disso, o imperador ele ganhou o poder de nomear alguns cargos eclesiásticos, que são cargos da igreja, né? Bom, essas ações vão gerar uma reação, né? A gente já tinha, como a gente viu, uma classe que não concordava com o governo de Dom Pedro, e isso gerou muita revolta, gerou muita turbulência social, muita turbulência econômica, e em 1824 eclodiu um movimento que é chamado a Confederação do Equador. Esse é um movimento de caráter separatista, ou seja, eles queriam se separar do Brasil, queriam ter a sua própria forma de governo, seu próprio território, né? Essa Confederação do Equador, ela reunia as províncias. Províncias é como se fossem os estados, né, gente? As províncias de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. E o que eles defendiam? Eles defendiam ideais republicanos, eles queriam uma república muito inspirada na República dos Estados Unidos, né? Federalistas, o que é isso? Um movimento federalista, ele é um movimento que ele defendia essa autonomia dos estados, no caso das províncias, né? E abolicionistas, defendiam a abolição da escravidão. Esse movimento, ele era liderado pela classe média urbana e por alguns fazendeiros locais. Mas, com o passar do tempo, ele foi ganhando apoio das classes populares. Eles começaram a conquistar algumas coisas, né, a crescer o movimento, e ele foi gerando esse apoio das classes populares, mas, no entanto, o movimento ele foi rapidamente derrotado pelas tropas imperiais, isso aí ainda em 1824. Externamente, em questão de conflito externo, Dom Pedro sofre outra derrota, que é a Guerra da Cisplatina, território aqui, ó, que a gente pode ver, o território que hoje é conhecido como Uruguai. Ele é um território que a gente viu que ele havia sido anexado ao Brasil, né, durante aquele período de Dom João VI aqui. E agora o Dom Pedro I ele sofre essa derrota militar. E além da derrota do Brasil garantir a independência da Cisplatina no ano de 1828, ela onerou completamente os cofres da nação recém-independente. Ou seja, o país quebrou, o país faliu, gastou todo o dinheiro com guerra, perdeu a guerra. E somado a isso, a gente já viu um cenário de crise econômica, o declínio da economia açucareira, e aí a imagem do Dom Pedro, ela começa a se desgastar muito, né? E além disso, a morte de Dom João VI em Portugal, ele gerou uma crise sucessória. Por quê? O Dom Pedro, ele seria o herdeiro do trono, né, em Portugal. E isso aí também gerou uma crise. Então eram muitas crises, crise interna, crise externa, crise econômica, muita gente descontente. O clima começou a não ficar bom para o Dom Pedro. E o estopim, né, dessa crise foi no retorno de uma viagem que ele fez a Minas Gerais para conseguir o apoio de alguns fazendeiros. E o que acontece? O imperador ele foi recebido por protestos violentos e chegaram, inclusive, a arremessar garrafas contra Dom Pedro. E, por conta disso,
esse episódio ficou conhecido como Noite das Garrafadas, que foi o estopim de uma crise política que levou à abdicação. O autoritarismo de Dom Pedro, né, o poder moderador, ele gerou insatisfação, a crise econômica gerou insatisfação, e esses foram os motivos, né, que levaram a esses protestos. Então, sem nenhuma condição de continuar no cargo, o imperador abdicou desse cargo em 7 de abril de 1831, deixando seu filho Pedro de Alcântara como sucessor. Mas acontece que o Pedro, ele só tinha 5 anos. E isso levou à nomeação de alguns regentes administrativos, e por isso o nome de período regencial, né? Deu início, então, a esse período conhecido como período regencial. O período regencial, ele se inicia com a abdicação, e ele vai se manter até o golpe da maioridade. Ele é dividido em 4 principais momentos, que a gente vai ver na próxima aula com mais detalhes, tá? É a regência trina provisória, em 1831, a regência trina permanente, de 1831 a 1835, a gente tem a regência Una de Feijó, de 1835 até 1837, e a regência Una de Araújo Lima, de 1837 a 1840. E nesse período, a gente pode destacar a atuação de 3 grupos políticos. A gente vai ter os liberais exaltados, uma figura importante desse movimento. Esse carinha aqui, ó, que está na figura, que é o Cipriano Barata. E o que eles defendiam? Eles defendiam o federalismo, a autonomia das províncias, né? Alguns eram monarquistas, outros eram republicanos, e eles defendiam exatamente isso. O ponto principal era essa maior autonomia para as províncias. Chega de poder autoritário do imperador, chega de poder centralizado. A gente quer construir um Brasil mais republicano, mais federalista. Aí a gente vai ter os liberais moderados. Esses aqui, sim, eles eram monarquistas. No entanto, eles defendiam algumas restrições dos poderes do imperador. Apesar de ser monarquistas, de quererem a permanência do rei, eles defendiam algumas restrições. Eles não podiam ter tanto poder assim, né? E eles eram, por isso, chamados de liberais moderados. E das figuras mais influentes era o padre Diogo Antônio Feijó. Ele era um padre, esse cara aqui, e ele era um dos líderes, né, desses liberais moderados. Além disso, por último, a gente vai ter os restauradores. A figura aqui mais importante era do José Bonifácio. A gente já lembra da figura dele, que ele foi o braço direito, assim, de Dom Pedro na proclamação da independência, tomava ordens no governo, e ele defendia o retorno do Dom Pedro I para o trono brasileiro, do jeito que era, e continua assim, e vamos que vamos. No entanto, esse grupo ele sofreu um baque muito importante, ele se enfraquece depois da morte, né, de Dom Pedro em 1834. Os restauradores, a partir daí, eles começam, eles têm um governo muito enfraquecido. O governo não, perdão, eles têm um movimento, né, muito enfraquecido. Bom, na próxima aula a gente vai terminar essa parte de período regencial e entrar na parte de segundo reinado. Tem uma lista de exercícios indo aí para vocês, que ela trata bastante da questão do primeiro reinado. Essa questão do Dom Pedro, ela costuma cair bastante. Deem atenção para a Constituição de 24. Deem atenção também para os movimentos que surgiam na época, né? Essa questão da revolta das pessoas com o Dom Pedro, por ele estar promovendo muita centralização, por ele estar promovendo uma autoridade, né, do poder. Esse sentimento republicano e principalmente federalista, né, que começa a surgir no país, né, durante esse período, e também a questão da insatisfação é o principal mesmo, e a questão da Constituição, né? Façam os exercícios, qualquer dúvida, estou à disposição também para ajudar vocês. Se vocês quiserem, dando uma lida depois, procurar questões de revoltas regenciais, vai ser o que a gente vai trabalhar na próxima aula, e é um tema muito importante, principalmente para Enem. Então é isso. Obrigado pela atenção. Bons estudos aí para todo mundo. Valeu.